Ai, Olá, meninas. Hoje nós temos uma convidada especial no nosso podcast Noivas Restauradas. É a Sueli. A Sueli teve seu casamento restaurado. O testemunho dela já foi publicado no nosso blog no dia 14 de janeiro desse ano. E nós estamos muito felizes de estar aqui hoje, né? Eu e a Sueli, para trocar com vocês aqui, né, as nossas experiências, falar um pouquinho sobre a experiência dela especificamente, e eu vou pedir que ela se apresente e fale um pouquinho dela primeiro, para a gente depois começar as nossas perguntas. Oi, noivas queridas. Eu sou a Sueli, no Mato Grosso do Sul. É, eu encontrei o RMI mais ou menos. Esse ano já vai fazer 3 anos que eu encontrei o RMI, né? E foi a ponto, o ponto de virada não só da minha vida, do meu casamento, mas foi o ponto de virada. Conhecer o RMI foi o ponto de virada do meu relacionamento com Deus, né? De eu finalmente encontrar o mais que eu buscava no Senhor. Eu sabia que havia, mas eu não sabia onde estava, né? Não sabia como era, né? E encontrar o RMI foi a forma que o Senhor me levou, né, a encontrar esse mais dele. Então, foi assim que essa mudança toda começou. Eu acho que acho que muitas vão aqui também concordar com isso, porque acho que com todas nós acontece algo semelhante, né? Bom, é, convido a todas para lerem, né? Em primeiro lugar, aí o testemunho da Sueli, e depois ouvir aqui o nosso podcast, porque com certeza a gente vai ouvir da Sueli aí um pouquinho mais de detalhes sobre o que ela relatou, né? Às vezes escrever não é tão bom quanto falar, né? Aí lá no seu, eu estava lendo o seu testemunho e você diz que sua primeira reação foi suave, né? Você ouviu, apesar de toda a dificuldade, você não respondeu, mas logo em seguida você confrontou seu marido, você, né, você sentiu que seu coração endureceu e você, assim, falando no português, claro, você partiu para cima, assim, né, cobrando uma posição. Fala um pouquinho mais disso, por favor. Tá. É, inicialmente, foi a primeira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, né? A questão da mulher sábia, né? Da gente ficar em silêncio. Mas eu nunca me esqueço que um dia ou dois depois disso começar, que eu creio que o Senhor permitiu, né? Que Satanás colocasse algo no meu coração, que foi que eu tinha feito tantas coisas durante o meu casamento, o Senhor tinha me ensinado tantas coisas, né? E o Senhor tinha dado tantas coisas que eu achava preciosas, né? Que o Senhor tinha me dado ao longo dos anos, ao longo do meu relacionamento com Deus, e que eu tinha usado, né? Para edificar o meu casamento, para edificar a minha vida, para edificar a vida do meu marido terreno. E naquele momento, eu lembro perfeitamente que o que veio à minha cabeça foi assim: você tem todas essas coisas preciosas e elas não valeram nada nesse momento. Elas não valem nada. Tudo que Deus deu para você não vale nada, porque o teu marido está fazendo tudo isso com você e você não tem valor nenhum nesse momento. Naquele momento, é como se tudo o que eu aprendi naquele tempo, que não é fácil a gente aprender diante do Senhor, o Senhor quebra a gente ao longo do tempo, né? É como se tudo aquilo, se todo o valor que eu achava que eu tinha fosse jogado no lixo. Foi como se naquele momento eu percebesse que o Senhor tinha fechado a porta na minha cara e me colocado para fora. Não era só o meu marido que estava me abandonando, também o Senhor estava me abandonando. Naquele momento eu comecei a questionar, né, tudo que o Senhor já tinha me ensinado e comecei a me questionar se talvez eu não devesse, se o que eu tinha aprendido não estava, que eu achava que eu tinha aprendido não estava errado. E talvez eu não devesse agir como as pessoas deveriam agir. Então aquilo foi tomando conta de mim, sabe? Eu fui olhando ao redor, né? E a gente olha realmente quando a gente está passando essa situação e você vê mulheres que estão totalmente fora da vontade de Deus ou não amam o Senhor, não conhecem o Senhor, né? Não, a gente não pode cobrar, hoje eu fico pensando, né? A gente não pode pedir de pessoas que não conhecem o Senhor que elas ajam segundo o coração do Senhor, né? Mas eu lembro de pensar assim, meu Deus, eu conheço tantas mulheres que tratam mal os maridos, que são mulheres, né, que não conhecem o Senhor, que fazem tudo o que desagrada o Senhor. E o marido delas não faz isso com elas, por que que o meu tá fazendo isso comigo?
Do que vale tudo isso que eu aprendi? Tudo isso que o Senhor me deu, que valor tem isso? E eu resolvi fazer exatamente o que as pessoas faziam. A partir dali, eu parti para agressão verbal. Eu fiquei muito furiosa com isso, né? E realmente tentei agir como as pessoas agiriam, né? Fui para cima, confrontei, briguei, fui atrás, fui escarafunchar no que eu não devia, fui achar o que eu não devia, né? Como diz Satanás, deixa tudo, o Senhor permite que Satanás mostre tudo o que ele quer mostrar, deixa ele fazer toda a bagunça que ele quer fazer, né? Hoje, quando eu olho para trás, né, eu fico pensando, Satanás faz todo esse fervo, né? E realmente, se a gente não voltar nosso coração para o Senhor, para trás de nós fica só o rastro de destruição. Porque foi realmente a sensação que eu tive, assim, chegou um ponto que dali por diante foram acho que 3 meses, né? Que quando eu olhei, a sensação que eu tinha, eu não sei se vocês já viram em filme, assim, aquelas cenas de filme em que acontece alguma coisa assim da guerra, e quando termina é tudo escombro e fumaça subindo das coisas que incendiaram, tudo quebrado. A sensação que eu tinha que olhar para minha vida e minha vida era assim. Tudo que eu tinha construído ao longo dos anos estava no chão, né? Tava derrubado, quebrado. Tudo o que eu achava que eu sabia estava jogado no chão. É difícil, né? Mas assim, eu me identifiquei com muita coisa que você falou, porque realmente é assim que a gente, né, se sente. Eu também fiz tudo isso que você falou. Fui atrás, descobri coisas que eu me arrependo muito de ter descoberto. Mas, como você falou também, né? Deus permite essas coisas e depois ele vem, assim, nos curar, né? A Erin fala uma coisa que eu acho interessante, que ela fala que a gente assim, a gente vive um pouco, assim, dessa guerra espiritual, essa batalha espiritual que a gente passa, a gente fica um pouco traumatizado pela guerra. Mas esse trauma nos faz sempre estar bem perto do Senhor, para que Ele possa sempre continuar nos curando, né? É, E aí você disse também, no decorrer lá do seu testemunho, você diz assim, é, depois de tudo que você falou, as pessoas, e a gente escuta muitas, aquelas outras vozes, tem até, né, uma lição, agora acho que não sei se é no Encontrando a Vida Abundante, acho que é. E aí todo mundo deve começar a falar para você, sai dessa, né? Vai tentar viver sua vida. Eu acho que todo mundo também passa um pouco por isso, não só ouvir, mas a gente mesmo pensa, né? Poxa, sabe de uma coisa? Acho que eu vou tocar minha vida. Mas, por outro lado, tem uma vozinha, né? Eu até coloquei assim, aquela vozinha suave que fala baixo com a gente, mas que chama a nossa atenção, né? Tem gente gritando ao seu redor, mas tem alguma coisa lá que está falando com você. Peraí, não é bem assim. Foi assim que aconteceu com você, Celina? é, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, eu sentia no meu coração como se queimasse no meu coração, que não era para eu desistir, né? Que não era para eu parar, né? Porque a vontade que você tem é fazer que nem Jó, sentar no meio dos escombros, coçar as feridas e chorar, só. É, mas eu lembro que eu fui falar com os meus pastores na época e meu pastor disse assim para mim: Olha, se essa for realmente a vontade do teu marido, Deus vai honrar a vontade dele, porque o senhor não pode interferir no livre-arbítrio dele. Mas, né, se ele quiser vir, traz ele aqui para conversar comigo e tudo mais, aquelas coisas que depois a gente descobre que é errado, né? Não resolve a gente fazer isso. E eu lembro que todo mundo me dizia a mesma coisa. Eu lembro que eu conversei com 2 psicólogas cristãs que me deixaram 30 vezes mais apavoradas, né? Eu ouvi coisas horríveis e o que eu mais ouvia era a qualquer momento teu marido vai abandonar você financeiramente, você vai passar fome, você vai passar dificuldade, vão arrancar tudo de você. Você tem que correr atrás. Eu ouvi aquilo e cada vez aquilo queimava mais o meu coração. Aquela vozinha parecia assim que ela era muito suave, mas como se ela gritasse no fundo da minha mente, no fundo do meu coração, que era para eu lutar. E eu lembro que eu não sabia como dizer, como falar com o Senhor, porque a gente pede, 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 pede todo o tempo todo que o Senhor mude aquela situação, né? E eu lembro que o dia que eu resolvi confrontar o Senhor, porque eu sentia aquilo no meu coração queimar constantemente. E aquilo, para mim, era um contrassenso. E eu lembro que o que aconteceu foi exatamente isso. Eu fui à igreja, assisti o culto. No final do culto, eu encontrei minha pastora. E a minha pastora disse assim para mim: Para com isso, menino, você é nova.
Você vai sair agora, você vai encontrar alguém novo, você vai ver alguém muito melhor, e não sei o que, não sei o que. E o meu coração, aquilo gritava, isso é mentira, isso é uma mentira. E eu fiquei, aquilo me decepcionou tanto, 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 e ela disse exatamente isso para mim. Seu marido tem o direito de repudiar você. Você foi repudiada. E ele tem o direito de repudiar você. Você só pode construir uma vida nova a partir de agora. Aquilo me machucou tanto, 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 que eu lembro que eu fiquei assim. Eu disse exatamente assim pro senhor: eu não vou chorar agora, mas quando eu chegar em casa, eu e você vamos conversar. Porque não foi isso que o senhor me ensinou. E eu lembro que eu cheguei em casa, dei janta para minha filha, fiz tudo que eu tinha para fazer, fechei a porta do meu quarto, sentei e disse pro senhor: por que que o senhor não para de falar isso no meu coração? Senhor, eu não sei o que fazer, o que que eu faço? E eu disse pro senhor naquela noite assim: o senhor me ensinou ao longo dos anos que eu tinha que lutar pelo meu casamento. E eu lutei todos esses anos pelo meu casamento. E agora as pessoas não param de dizer para mim que eu tenho que arrumar outra pessoa. Eu disse: senhor, eu não quero voltar a fazer isso. O senhor me ensinou o contrário, né? Eu já fui essa pessoa, eu não quero voltar a ser. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que elas estão me dizendo ou eu faço o que o Senhor está queimando no meu coração? Perguntei para o Senhor: é o Senhor que está queimando no meu coração, dizendo que eu tenho que lutar? E eu lembro que eu ouvi a voz do Senhor, foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor no meio de toda essa bagunça. Claramente, o Senhor disse assim para mim: você tem uma escolha. Você pode fazer o que as pessoas estão dizendo para você, mas isso vai levar você para longe de mim. E você pode até voltar a me encontrar, mas o caminho vai ser longo e vai ser difícil. Mas é uma escolha. Você precisa escolher. Naquele momento eu me lembrei de tudo que eu era antes de eu conhecer Jesus. De todos os relacionamentos vazios que eu tive antes de conhecer o Senhor, que eu tive antes de me casar. Sabe, aquele vazio, aquele oco, né? Aquele desespero horrível que eu senti o tempo todo. E eu me lembrei do que eu era depois do Senhor. Aquele dia eu disse para o Senhor: Senhor, eu não sei o que te dizer, eu não sei como te dizer. E eu lembro que eu disse para o Senhor assim: Senhor, sem o meu marido eu posso viver, mas sem o Senhor não. Se vai ter que ser eu e o Senhor a partir de agora, se nunca mais ele vai voltar. Foi a primeira vez que eu consegui dizer isso para o Senhor. Eu só preciso que o Senhor me ajude a viver, porque eu não quero morrer, não posso morrer agora. Eu disse para o Senhor: eu vou picar, mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque sem ele dá para viver, mas sem o Senhor não, porque eu não quero voltar lá. Eu não quero voltar lá naquele buraco onde eu morava. Eu não quero mais ser aquela pessoa, eu quero viver com o Senhor. E se eu voltar a ter essa vida que eu tinha antes, se eu for atrás de outro homem, eu vou voltar para lá e isso eu não quero. Se eu tenho que viver só com o Senhor, eu vou viver só isso. Nessa altura, eu já tinha visto o livro, eu já tinha achado o livro na internet do Como Deus Pode Restaurar o Seu Casamento, mas naquele momento o Senhor disse para mim: você não vai ler esse livro agora. Eu consegui ler a introdução dele, o prefácio, mas não, o Senhor não me deixou começar a ler o livro. E eu disse para o Senhor: tem que ter algo, alguém tem que me ajudar, alguém tem que me falar algo, né, que corrobore isso. E aquele dia eu tomei essa decisão, que eu ia viver com o Senhor. No meio dessa, isso foi no domingo. No meio dessa semana, o Senhor me permitiu começar a ler o Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento, né? E a partir dali, as coisas começaram a mudar. Você falou isso, que aí depois você procurou o site, encontrou, e aí começou a fazer os cursos, que bom. E aí você Exatamente. também disse que você escreveu lá 8 princípios que te ajudaram a passar por essa situação, né? Uma das nossas perguntas é essa. Quais os princípios, né, que te ajudaram a passar? É uma das perguntas que tem lá no nosso questionário. E aí você colocou 8. Eu vou ler aqui para gente, para você ir lembrando também do que você escreveu, né? Já tem algum tempo que você escreveu. Amá-lo sobre todas as coisas, deixar ir, não pedir nada para o marido terreno, buscar a Deus de todo o coração, mergulhar na palavra, jejuar e orar, ser silenciosa e discreta e deixar ir à igreja. Eu queria saber desses 8 que você escreveu, qual foi o mais difícil para viver, né? Nenhum desses é fácil, eu sei que não é, mas se você tivesse que escolher um só, qual seria? O mais difícil de todos, definitivamente, foi eu deixaria.
o mais crucial de todos para mim, o mais importante, e no início que foi o mais difícil, para mim, o deixar ir foi o mais terrível, mas o mais crucial para mim foi amá-lo, amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque por amá-lo, por querer amá-lo, por precisar amar ele primeiro, eu tive que fazer todas as coisas. Foi como se o Senhor fosse me mostrando com o tempo que todos esses outros princípios, sem eles, eu não conseguiria amar o Senhor primeiro. Então, para amar ele primeiro, eu tive que aprender a deixar ir. Para aprender a deixar ir, eu tive que cortar todo o contato. Eu não aprendi. A primeira coisa que o Senhor me ensinou foi aprender a não pedir mais nada para o meu marido terreno, não entrar mais em contato com ele de forma nenhuma. E era tão engraçado porque toda vez que eu tentava cortar esse princípio, ou que as pessoas ficavam me dizendo, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Toda vez que eu saía, que eu me desviava um pouquinho disso, eu sempre sofri, e é bem como a Erin diz que se a gente quebra esse princípio, a gente só sofre rejeição, era exatamente o que aconteceu. Então eu comecei a viver dessa forma. Então, quando chegou na hora do deixar, o deixar ir é terrivelmente difícil, porque ele demora muito para você conseguir deixar ir. E é engraçado que depois que teu casamento é restaurado, você tem que ver isso constantemente, né? Você tem que sempre estar deixando ir, porque deixar ir, eu descobri que tinha a ver com confiar no Senhor de todo o coração, né? Porque você tem que limpar a tua mente e o teu coração do teu marido terreno. Quando você começa a limpar a mente e o coração, e eu lembro que eu todo dia eu levantava antes de eu ir trabalhar, na hora que eu ia fazer meu devocional, que eu ia primeiro ler o encorajamento e tudo mais. Todo dia eu tinha que chorar diante do Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor me deixasse, me ajudasse a deixar ir. Aí vinham os versículos. Toda vez, porque é incrível como você, os mesmos pensamentos, e como a Erin diz, né, são como se fossem cicatrizes de guerra espiritual. Então, aquilo que você passou e que você já perdoou, fica voltando na tua mente toda hora, né, e trazendo aquela dor de volta, aquela angústia de volta, né? Então, os versículos me ajudavam a vencer essa dor o tempo todo. E incrível como você nem percebe, né, o momento em que essa dor vai diminuindo, né? E como Quando aquilo você se vê, torna né, natural para parece você. que ela assim, não que evaporou, mas você vê que não é aquela intensidade que antes parecia que era um, sei lá, um punhal no Ex seu peito, assim, rasgando, exatamente. né? De repente, quando aquilo vem, é automático. E automaticamente o alívio vem também. Então, tipo assim, foram princípios, os princípios foram vindo um após o outro, né? Mas para mim, o deixar ir foi o mais, e todos esses princípios juntos foram os que me levaram a realmente conseguir colocar o Senhor em primeiro. Porque quando ele se tornou o primeiro, né, foi o que fez toda a diferença, né? Foi aí que o meu relacionamento com Deus foi se tornar completo mesmo, foi se tornar inteiro, foi nesse momento. É. E você está falando isso, eu lembro de uma lição que é a liberdade de deixar ir, que está até no curso 3 que eu acho assim, é tão lindo, né? E ela fala muito disso assim, né? O meu primeiro amor, realmente, colocar Deus em primeiro lugar. Tem uma coisa está totalmente ligada à outra mesmo, né? Quando você realmente. Porque é difícil, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não vou nem fazer nem oração pelo meu marido, como é Uhum. que pode? E realmente é assim que você vai entregando, né? Vai libertando, vai deixando ir. E como você falou, isso vale para a vida toda, não é só para a situação da restauração, é para a vida E é toda, né? engraçado que quando você é restaurada, né, eu vejo o quanto, se a gente não faz isso, o quanto é fácil você colocar o teu marido terreno no lugar onde ele estava antes, né? E quando você é restaurada, você olha para aquela pessoa dentro da tua casa e diz assim, nossa, mas já nem é mais tão importante assim. Mas porque o Senhor Aquela tá pessoa ali. que você pensa que não vai nunca mais, né? O Senhor ocupou aquele lugar. Já não É, tem mais aquele espaço vazio na tua vida. E de repente ele está de volta, é né? verdade. E você vê uma interrogação no olhar dele o tempo todo, mas qual é o problema desse... Mas eu acho que tem muito a ver com aquela lição também do curso 2 onde você faz a lista, né, dos prós E dos né, contras? né, e isso é muito importante, porque realmente você vai colocando seu coração no lugar certo, né? Aquilo ajuda você É, a ir colocando assim o que importa. O que que importa mesmo, de verdade, né? Quando você pensa, ele, né? Ele importa.
tudo mais vai indo para os seus lugares, ele fica acima de tudo. Então, isso é muito, muito maravilhoso, né? É verdade. E aí você até falou já um pouquinho, eu ia te perguntar sobre isso, sobre essa questão de cortar o contato, que eu acho muito importante. Muitas pessoas têm muito medo disso, né? Quando você fala assim, vou cortar, mas aí ele vai esquecer de mim, não vai lembrar quem eu sou, né? Tem muita gente que fala assim, nunca mais vi. E isso deixa a gente um pouco assim, meio com o pé atrás, né? Como é que pode? Será que eu não devo fazer? Eu me lembro, né, no meu caso, que eu ficava escrevendo tudo o que acontecia, sabe? Tipo assim, o marido tinha Uhum. saído de casa, eu ficava falando, aconteceu isso, assim, assim, o nosso filho fez isso, a filha, sabe? Ficava mandando mensagem de texto, porque eu pensava, né, tem que saber que a gente está aqui, né? Eu queria estar presente. E quando eu cortei isso, realmente foi, assim, um divisor de águas. Ali ele falou, ué, você parou, você não me escreveu, o que aconteceu, né? E é É, exatamente isso, porque foi, sabe, o senhor falou, para de escrever, não é para você ficar fazendo isso que eu fazia. Todo final do dia eu contava, fazia tipo um diáriozinho do que tinha acontecido, sabe? Então, cortar esse sim. contato, parece, às vezes pode parecer assim amedrontador, eu vejo muitas mulheres que ficam com medo de fazer isso, mas eu concordo com você que realmente faz muita diferença. Eu lembro que a minha mãe, um dia, quando eu expliquei para ela sobre esse princípio, né? Ela disse assim para mim, mas você simples. Não, mas como que você vai fazer isso? Mas ele simplesmente. Você vai deixar ele sair assim, ele escapar sem responsabilidade? Eu falei, "É exatamente isso que eu vou fazer. O problema não é mais meu agora." E eu lembro assim que foi um princípio muito difícil para mim, porque eu lembro que muitos anos atrás, uma das coisas que o senhor me ensinou sobre fidelidade financeira, né, é que quando a gente fazia um combinado financeiro, principalmente em relação à vida financeira, eu prestava conta para eles perfeitamente do que eu havia feito com o dinheiro e tudo mais. E isso se tornou uma regra para todas as áreas. Então, por exemplo, se ele me pedia para fazer algo, eu explicava para ele exatamente como que eu tinha feito, quando que eu tinha feito, o que que eu tinha feito, como que eu tinha gastado, assim, assim, assim. E eu me senti extremamente culpada por não fazer isso, né? Eu não sabia o que estava passando na cabeça dele nem nada, mas o Senhor colocou isso no meu coração e foi uma luta para fazer isso, né? E as pessoas dizem para mim constantemente: "Você tá maluca, né? Como você vai fazer isso?" E eu tinha esse mesmo hábito, né? De contar para ele tudo que ia fazer. Então, antes de eu fazer cada gasto, mesmo quando eu já estava com as finanças totalmente separadas, né? A vontade que eu tinha era sempre. E daí, assim, o difícil foi a questão de quando você precisa do contato com a pessoa, você não poder fazer esse contato. Então, quando eu tinha uma emergência, eu não sei se eu cheguei a contar no meu testemunho de casamento restaurado, mas uma das coisas mais estranhas que aconteceu comigo nesse período foi um dia eu estava trabalhando, minha filha me ligou que tinha uma cobra dentro de casa. Eu moro no interior do Mato Grosso do Sul, então quando chove não é difícil esse tipo de coisa acontecer. E era um período muito chuvoso. E ela me ligou gritando que tinha uma cobra dentro de casa. E eu levantei no meu trabalho e avisei as meninas que trabalham comigo, eu tô saindo. O senhor foi tão bom que ele me botou assim para morar pertinho do lugar onde eu trabalhava. E eu levantei e saí para ir para casa resolver o negócio da cobra. Primeira coisa que eu pensei, eu vou ligar para meu marido terreno, que ele sabe lidar com cobra, eu não. E na hora o Espírito Santo disse para mim assim: você disse que não vai manter nenhum contato com ele, você não vai pedir nada a ele, você vai pedir ao Senhor. Eu lembro que eu parei no meio da rua, eu não sei se as pessoas achavam que eu era maluca, mas eu parei literalmente no meio da rua e disse para o Senhor assim: Senhor, o Senhor disse que o Senhor ia cuidar de mim, que o Senhor é meu marido. Se o Senhor é meu marido, o Senhor sabe lidar com cobra, porque eu não sei. Eu falei: o que que eu faço com uma cobra na minha cozinha? Aonde é que eu acho? O que que eu faço com uma cobra? Eu falei: se o senhor vai ser o homem da minha vida, então o senhor me diz o que fazer. Ou o senhor manda um homem lá para fazer alguma coisa, porque eu não sei o que fazer. E o senhor foi me dando passo a passo o que fazer. O senhor disse para mim: acha o número da Polícia Ambiental e guarda no celular. Só guarda, você não liga para ninguém, só guarda. Eu falei: tá bom. Achei, guardei. Entrei dentro da minha casa, assim. Fui ver onde minha filha estava, entrei na cozinha. O senhor me disse exatamente o que fazer. Realmente, tinha uma cobra na minha cozinha, mas era uma cobra d'água, daquelas cobras que não fazem nada. Mas tinha, né? Mas ele me ensinou. Senão eu tava lascada. E realmente eu não mantive. Foi muito difícil. E eu vou dizer uma coisa assim: façam isso.
Porque é somente assim que a gente vai aprender a ouvir a voz do Senhor com clareza em tudo que Ele quer. E toda vez que você precisar manter um contato com seu marido terreno, ele vai entrar em contato com você se for necessário. Se não for, o Senhor vai achar, o Senhor vai dar um escape para você, qualquer tipo de escape, mas o Senhor Isso, vai dar. verdade. Eu confirmo isso que você falou, realmente, eu vivi muito isso. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final, né? Até pelo tempo que a gente tem. E você não terminou com essa frase, mas eu acho que essa frase foi assim, muito encorajadora que está lá no seu testemunho. Eu queria, vou ler aqui como você escreveu, eu queria que você comentasse que com certeza eu acho que para terminar, é um ótimo encorajamento. Então, eu queria, eu vou ler e depois eu te peço para a gente comentar, para a gente ir encerrando aqui esse nosso bate-papo, que foi muito bom. Você escreveu assim, olha, você está segura. Seu marido terreno ou a outra mulher não são nada diante dele. Você está bem acompanhada e feliz. Não importa o que aconteça. Confie. E que você falasse, eu acho que esse é um grande encorajamento para as senhoras que estão aqui ouvindo a gente agora. Eu descobri assim, tudo que a palavra diz sobre você é verdade. Nesse momento que é tão terrível que você vê o teu casamento destruído e a tua casa no chão, tudo que a palavra diz sobre você é verdade. Toda palavra que o Senhor trouxer ao teu coração nesse tempo é verdade. Se o Senhor disser para você que tem algo para ser corrigido em você, é porque tem que ser corrigido em você. É verdade. Assim quando o Senhor, como o Senhor diz que as palavras da mulher adúltera são suaves como mel e são doces como mel e suaves como azeite, também é verdade que ela vai se tornar amarga como absinto e aguda como espada de dois gumes. Se a palavra diz claramente para você que o Senhor ama o casamento e que ele odeia o divórcio, exatamente isso que o Senhor está dizendo para você. Você está segura. Se você está dentro da vontade do Senhor, se você está cumprindo os princípios, se você está buscando Ele de todo o coração, se você tem o encontrado, e se você chegar num ponto em que o Senhor perguntar para você, se eu levar tudo, se o Senhor perguntar para você o que ele perguntou a Abraão, se eu levar tudo, se tudo for tirado de você, o que que sobra? E você conseguir pensar, e o teu coração disser para você claramente, se o Senhor está aqui, está tudo bem. O Senhor pode levar tudo. O Senhor pode retirar tudo. E eu cheguei a esse ponto no meu, na, no meu, na minha jornada de restauração, em que o dia o Senhor me perguntou isso. E eu consegui dizer para o Senhor com toda a clareza: Senhor, se o Senhor levar minha filha, se o Senhor levar minha mãe e a minha avó, que eu amo tanto, e se meu marido nunca voltar, mas se o Senhor estiver, aonde o Senhor me levar, do jeito que o Senhor estiver, para mim tá bom. Eu vou sobreviver e eu vou ser feliz. Assim, se tiver tu, eu tenho tudo. Eu posso morar na rua, mas se o Senhor estiver, eu vou morar bem. Então, a palavra de tudo que o Senhor trouxer ao teu coração nesse tempo é verdade. O Senhor não vai mentir para você. O Senhor não vai enganar você. O Senhor não vai trair você. As pessoas vão falar muito, mas só o que o Senhor está falando no teu coração é realidade. Então você está assim. Pode se atirar nos braços do Senhor, pode fazer tudo o que Ele está pedindo para você fazer, porque Ele não vai falhar. E hoje, nessa altura da minha restauração, eu tenho visto que coisas que o Senhor vai prometer para você durante a tua jornada, que são impossíveis aos seus olhos, não são. Ele vai cumprir uma por uma delas. Só creia nisso. Bem, isso mesmo. Assina embaixo tudo que você falou, realmente eu me sinto dessa forma também, e é por isso que é muito importante a gente realmente escrever nos umbrais, né? Nos umbrais das Literalmente. portas do nosso coração, para a gente não esquecer dessas promessas e confiar, né? Confiar porque é difícil, a gente sabe, a gente não está aqui falando que, pelo contrário, né? Mas vale a pena cada minuto. Depois, quando a gente olha para trás e olha tudo isso, né? Essa batalha, essa guerra espiritual, tem um propósito muito, muito feliz para as nossas vidas e para o É futuro, verdade. né? Que ele tem É. reservado para nós. Então, acho que a palavra de encorajamento que a gente quer deixar hoje, já finalizando aqui o nosso podcast, é que é o que é o lema do nosso ministério, né? Não há impossível para Deus, não há.
não tem nenhuma situação que seja impossível. Ele pode todas as coisas, né? E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Com ele, né? Exatamente. A gente não tem impossível. Então, queria agradecer muito a Sueli por esse momento, por essa partilha, por essa conversa muito boa, que com certeza vai encher os nossos corações. E eu espero que a gente possa ter outros momentos de conversar sobre outras coisas, viu, Celi? Vamos depois marcar um papo Com assim, certeza. né, para falar sobre esse pós, essa outra que também eu vejo que muitas pessoas têm muita curiosidade, né? Que também não Sim, continua sendo, mas é realmente viver na vontade do Senhor. Acho que isso não tem coisa melhor, né? Ter essa é certeza. verdade. Então, Não muito tem nada, obrigada. nada que se compare a isso. Isso. Muito obrigada Obrigada a pela vocês. nossa conversa. A gente volta a se Obrigada. falar, tá bom? Obrigada, um beijo. Beijo. Obrigada a todos por nos ouvirem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.